Livro Devoção a São Miguel Arcanjo, Padre Juan Eusébio Nierenberg. Capítulo 26. A particular devoção devida ao glorioso São Miguel, especialmente nos reinos da Espanha. Tudo o que até agora dissemos das grandezas de São Miguel, sobre como Deus quer que o honremos, os milagres que ele fez por seus devotos, dão-nos a entender a importância de sua devoção, visto que ele é tão digno de que o veneremos, e Deus tem, nesse sentido, tão declarada sua vontade, e vimos o efeito de seu patrocínio tão interessado com tantas maravilhas. Com tudo isso, quero representar aqui algumas razões por que devemos, principalmente na Espanha, ser muito devotos e afeiçoados a São Miguel, e por razão bastava que, estando esses reinos no aperto que vimos, parece necessário valer-nos de tão poderoso patrocínio, porque a experiência mostrou que isso é o único remédio de repúblicas sem esperança deste. Ele é quem favoreceu os príncipes e repúblicas aflitos, como consta nas histórias eclesiásticas e também na Sagrada Escritura, segundo a exposição corrente de insignes intérpretes. Quando o povo hebreu estava opresso pelos egípcios, São Miguel apareceu a Moisés e mandou-lhe libertá-lo, ajudando-o nisso. Ele também apareceu a Josué, e com sua ajuda, este alcançou vitória sobre os cananeus. Também no grande sufoco em que esteve o sumo sacerdote Onias, São Miguel voltou por ele e pelo povo de Israel. Ele também veio ajudar Judas Macabeu a reparar a República Hebreia. Quando o povo de Israel estava opresso pelos madianitas, São Miguel o libertou por meio de Gedeão, a quem apareceu. Em outros muitos sufocos daquele povo, São Miguel foi quem os fez sair bem deles. Particularmente se nota isto no que sucedeu no tempo do rei Ezequias, que, tendo seu reinado por perdido e estando sem remédio humano, cercado em sua corte, teve auxílio do céu, matando por si mesmo São Miguel aproximadamente 200.000 do exército inimigo, com que o reino ficou livre, e o rei agradecido. Também consta na profecia de Daniel que não houve remédio para reparar a República Hebreia até que São Miguel a favorecesse e intercedesse por ela a Deus. Sendo tão poderosa a sua oração, que ela sozinha bastou para alcançar do Senhor sua restauração, ainda que os demais anjos, exceto São Gabriel, não rogassem a Deus por ela, senão pelo reino da Pérsia. Não menos assistente foi este glorioso arcanjo no tempo da lei da graça. Nicetas escreve que, pela devoção a São Miguel, o imperador Manuel alcançou vitória sobre Isaaco e depois foi liberto de grandes perigos. São Miguel também apareceu ao imperador Constantino para a fundação do Império Oriental e defesa do Império Romano contra os bárbaros. Em muitas outras ocasiões, ele mostrou-se muito propício e favorável. Estando a França não somente a ponto de perder-se, senão também já perdida por terem os ingleses ganhado com violência de armas o furor bélico, a maior parte dela, estando seu rei Carlos fugitivo e sem haver remédio humano para isso, só houve por tal o patrocínio de São Miguel, o qual apareceu a uma donzela e lhe comunicou tanto valor e fortaleza que Bósio a exalta acima de todas as mulheres valorosas que houve no mundo. Enfim, ela, auxiliada por São Miguel, reparou o reino já acabado da França e fez os ingleses fugirem. E para que se conhecesse claramente a obra de São Miguel, em 8 de maio, em que a Igreja celebra a aparição deste sublime espírito, fez os ingleses, até então vitoriosos, levantarem o cerco de Orleans. O reino de Portugal esteve muito sufocado pelos mouros de Andaluzia, porque o rei bárbaro de Sevilha o assolava, até que, recorrendo a São Miguel, o rei de Portugal, ele o animou com sua presença e deu uma prodigiosa vitória com sua ajuda, como já dissemos em outra parte. Também o reino de Toledo, com outra aparição de São Miguel, foi defendido. Nestes nossos tempos, também se experimentou a proteção deste santo anjo
pois há poucos anos, a uma estátua sua, voltou-se por si mesmo em favor das armas católicas e dos católicos aflitos, que com a ajuda de São Miguel alcançaram uma grande vitória. Pela confiança que, depois de tantas experiências, uma república trabalhada pode ter, chega-se à particular proteção com que este glorioso arcanjo assistiu à augustíssima casa da Áustria, de quem é cabeça o rei nosso Senhor. Pois o seu primeiro imperador, Rodolfo I, foi inopinadamente eleito imperador no dia de São Miguel, como notam alguns autores. Pelo que Navel diz em suas crônicas. Daí podes inferir que, depois de tantos imperadores que afligiram a Igreja por muito tempo, São Miguel dispôs com providência que dos descendentes de Rodolfo houvesse muitíssimos que a defendessem. E visto que a exaltação da casa da Áustria teve início por este santo anjo, por ele também terá a sua conservação, porque a mesma disposição que introduz uma forma a conserva. Parece também que há algum mistério em que na coroação deste grande imperador Rodolfo, não se encontrando tão facilmente outro, ele tomou por cetro uma cruz, que é o cetro do Principado de São Miguel, o qual este usa, como em outro lugar dissemos. Foi também sinal de que São Miguel o recebia sob sua proteção, que no momento em que o coroavam, apareceu no céu sobre a igreja uma cruz, que é também a insígnia deste glorioso arcanjo São Miguel. E isto foi como selar com suas armas a proteção de Rodolfo e de toda a sua casa. O mesmo autor atribui aos da casa da Áustria grande devoção a este soberano espírito, capitão-general da milícia de Deus, dizendo: a piedade recíproca dos arquiduques da Áustria para com o arquiduque dos exércitos celestiais, quão grande ela foi? Entre outros, sobressaíram-se nela os imperadores Frederico III e Maximiliano I, príncipes muito favorecidos pelo céu e de eterna memória. O primeiro quinto e o segundo quarto avô do rei, nosso Senhor. Os reis da Espanha também tiveram muita devoção por este mesmo anjo, pelo que tiveram grandes vitórias, e o rei Dom Ramiro II lhe edificou 2 templos. A devoção que na Espanha houve com São Miguel é muito antiga, e os reis godos a tiveram de forma asaz particular. E basta para que os espanhóis a tenham eternamente que tenha sido no dia de São Miguel que toda a Espanha se fez católica, abjurando a heresia de Ário. Neste dia, no concílio que o rei Ricaredo fez reunir-se em Toledo, São Leandro celebrou missa e em suas mãos, depois do Evangelho, todos os bispos arianos e senhores do reinado abjuraram a heresia e receberam a fé católica. Permaneceu depois a celebridade deste seráfico anjo entre os godos com muita solenidade. E sempre foi para com ele grande sua devoção e a confiança em seu patrocínio, pois, como diz Marco Máximo, foi São Miguel patrono antiquíssimo da corte de todo o seu império, que foi Toledo. E há quem tenha julgado que a origem deste patronato se deu desde o apóstolo São Tiago, porque alguns dizem, não sei como, que fundamento, haver vindo este santo apóstolo a Toledo e vivido nela, onde é atualmente São Miguel o Alto. Luís Prando diz que o rei Bamba, que ampliou Toledo, consagrou uma porta a São Miguel, principalmente como patrono tutelar daquela cidade, desde os fundamentos de suas igrejas. Muita antiguidade é significada nestas palavras. Alguns acrescentam que a cidade de Toledo, cabeça do Império Godo, teve por armas uma imagem de São Miguel. Por esta antiga tutela, na invasão da Espanha pelos árabes primeiro, recorreram os reparadores do Império Espanhol. Viscaínos, asturianos e navarros, ao patrocínio de São Miguel. E no mesmo tempo da perda da Espanha, apareceu o Santo Anjo em um monte de Navarra e tomou posse naquele lugar da proteção da Espanha, onde quis que lhe fosse edificado um templo, oferecendo-se por amparo dos espanhóis. E por isso o reverenciou a parte septentrional da Espanha, de onde saíram os conquistadores de seus reinos.
E assim se pode dizer que São Miguel foi reconhecido por protetor dos espanhóis, primeiro que São Tiago, e sem dúvida que o Santo Arcanjo interveio para que tivéssemos tal patrono como esse santo apóstolo. E é justo que reconheçamos agora e sempre seus antigos favores, como fez o rei Dom Pedro, único deste nome entre os de Navarra, o primeiro entre os de Aragão, o qual, por sua muita devoção a este grande príncipe do céu, subiu ao templo de São Miguel de Excelce, não somente a pé, como por maior respeito à santidade daquele lugar, rodeado de umas alforjas, cheias de areia, para a fábrica da obra que em sua época crescia. Além disto, a cargo deste glorioso Espírito, está não por eleição de homens, senão por disposição divina, a proteção da Igreja da qual a Espanha é tão principal membro. E esta tem de dignar-se de escolher por protetor de seu império o mesmo que foi dado por Deus, como tal a toda a sua Igreja. Como tão filhos da Igreja, os espanhóis devem, com mais particularidade que outras nações, implorar o patrocínio de São Miguel e confiar em que ele os há de amparar, visto que a Espanha se tem desvelado e dessubstanciado por amplificar a religião católica em tantas partes do mundo e defendê-la na Alemanha, Flandres e França, com grandes gostos seus. Por isso tem maior direito à proteção deste soberano espírito e a obterá obrigando com alguma particular demonstração. E não seria desproporcional que, assim como antigamente, sendo São Miguel patrono da Igreja Universal e também dos hebreus e muitos outros fiéis e justos que havia entre os gentios, embora tenha sido patrono particular do reino de Judá, que era o mais fiel, assim também, pois, sendo patrono da Espanha, esta deveria escolher por particular protetor aquele que o é da Igreja Universal. E isto com tanto maior razão, quanto com mais particulares favores, este glorioso Espírito assistiu e engrandeceu a Espanha, como entendo. E em uma carta impressa do religiosíssimo padre Frei Severo de Tovar, dos primeiros capuchinhos de Castela, grande servo de Deus e muito favorecido por ele, disse como São Miguel fez algumas queixas ao rei da Espanha, porque sendo tutela, proteção e guarda de seus reinos, muito pouca memória tinha dele. E ele mesmo, Frei Severo, desejou que se invocasse este grande caudilho nos exércitos de sua majestade, prometendo em função disso felizes consequências. Instou também que se colocasse à mamorra o nome de São Miguel. Quem conheça a santidade deste insigne varão, lhe fará muito caso. De sua vida escreveu um epítome o doutíssimo doutor Frei Antônio de Biedma, bispo de Almeria. Além disto, os sucessos das vitórias e outras providências particulares nos governos se realizam por intervenção de anjos bons ou demônios, mas sobretudo de São Miguel. Ele é aquele que os demônios mais temem, e ele é a quem obedecem os outros anjos. E assim, sendo São Miguel propício a nós, teremos favoráveis todos os anjos, não de outra maneira como quem tivesse de seu lado algum grande capitão, tendo assim também por auxílio todo o seu exército. Obriga-nos também a veneração e invocação do patrocínio deste soberano Espírito, o muito que Deus mostrou que lhe agrada, que este grande capitão dos exércitos seja reverenciado e implorado, o que ele mostrou com inúmeras aparições e milagres em todas as partes do mundo. O cardeal Barônio notou muito e assim diz: aquele que é instituído por Deus como patrono e protetor da Igreja Universal, o Senhor quis que em todas as partes sobressaísse na virtude de fazer milagres. As histórias estão repletas de demonstrações de Deus para que esse sublime Espírito fosse honrado. Porém, bastaria que se fez no Monte Gargano e que a Igreja celebra. Semelhantes fatos sucederam em muitas outras províncias, nas quais, por suas aparições, milagres e raros benefícios, Miguel é muito celebrado em vários santuários na Inglaterra, França, Normandia, Alemanha, Irlanda, Hungria, Noruega, Transilvânia e também na Espanha. Com exceção da Virgem, não há criatura a quem Deus tenha mais honrado,
mostrando o gosto que tem em que se a venere, por quem ele tenha feito mais nem maiores maravilhas, como consta os anais das histórias eclesiásticas, e desta forma seu patrocínio é muito poderoso. A tudo o que se disse, acrescenta-se a esperança grande de que, por sua intercessão, nos disporemos a tirar muitos pecados destes reinos que tanto provocaram a ira de Deus, porque, se não são tirados os pecados, pouco nos aproveitarão outras devoções. E assim o santo anjo, querendo estorvar o castigo que Deus queria enviar sobre o povo de Israel por seus muitos pecados, apareceu visivelmente em Galgala, como se diz no capítulo 2 dos Juízes, e pregou sensível e publicamente aos israelitas, movendo-os a grande penitência e choro por suas culpas, com o que não veio o castigo de tantas calamidades como Deus lhe queria enviar. Ora, o que São Miguel visivelmente fez naquele povo, fará em nós invisivelmente, movendo-nos à penitência, emenda da vida e reformação dos costumes, no que se deve velar especialmente e cooperar por este santo anjo, não nos fazendo novamente indignos deste patrocínio. Com isto podemos esperar remédio para tudo, pois visto que Deus escolheu Miguel para tirar os pecados do céu, reprimir seus rebeldes e restituir-lhes sua antiga quietude e sossego, São Miguel não será menos poderoso na Espanha para fazer outro tanto. Justo será que o escolhamos para o mesmo que Deus o escolheu. Tudo isso obriga-nos a ter cordial devoção a este grande protetor e príncipe do céu, poderosíssimo nos céus e na terra. Ele é, como diz Pantaleão, quem em todo lugar livra os que devotamente o invocarem de perigos visíveis e invisíveis, alegra as igrejas dos povos fiéis e católicos, guarda a República Romana e arma o rei que ama a Cristo contra os pagãos. Ele faz vencedores os cristãos, persegue seus inimigos, conserva seus servos sem calúnias, livra os bons das moléstias dos que os perseguem, resgata das grandes ondas do mar os que o invocam, dá fertilidade aos frutos da terra, guia os que andam às cegas, defende os injuriados, consola os que estão desanimados, visita os enfermos, sai por fiador dos pecadores, contraria os ímpetos dos demônios, apaga as chamas dos vícios, induz-nos a que pratiquemos a virtude. Tudo isso e muito mais nos diz este grande doutor a respeito deste grande favorecedor dos homens, e não é sem grande ênfase o epíteto que ele dá, chamando São Miguel de espírito resplandecente que tem muitos olhos. Porquanto ele é como Argos, e faz-se todo olhos para verar por nós e divisar nossas necessidades a fim de remediá-las. Também poderia acrescentar que tem muitos ouvidos, para atender às nossas orações e rogos, a fim de interceder pelos que o invocam. Livro Devoção a São Miguel Arcanjo, Padre Juan Eusébio Nierenberg. Capítulo 27. Quanto devemos aos anjos? Especialmente ao anjo da guarda, aos arcanjos dos reinos, a São Gabriel e a São Rafael, e como por isso deve ser venerado o arcanjo São Miguel. Como conclusão desta obra, quero aqui prometer a obrigação que temos de honrar os santos anjos e como, por ela sozinha, deveríamos venerar, honrar e celebrar muito São Miguel, por ser ele o maior deles e príncipe. Há muitas causas e razões pelas quais os devemos reverenciar e fazer-lhes quantas honras pudermos, preferindo-os a outros santos. Pois assim como entre repúblicas confederas e amigas se guardam bons respeitos, e os de uma fazem mais cortesia aos de outra que aos próprios naturais, assim também devemos fazer particular honra aos anjos, como faz a Igreja, antepondo-os aos maiores santos que ela tem, porque é muito devido este comedimento àquela celestial república, e mais ainda sendo os anjos tão superiores a nós, e sabendo nós das boas correspondências que têm para conosco, visto que se dedicam tanto em nosso favor e fazem festa quando um pecador se converte. E não será muito que façamos festa e celebremos as excelências dos mais santos deles,
E como festejam nossa penitência, é conveniente que sejam também célebres entre nós sua inocência, pureza e excelência. Eles celebram as lágrimas que derramamos por nossos pecados, celebremos nós a glória que tem por suas virtudes. E já que não podemos as de todos, não desprezemos as de seus príncipes, antes nele veneremos as de todos, e a ele por todos, pois a honra que se faz à cabeça é feita ao corpo inteiro. É muito justo que nos mostremos agradecidos e que com muito reconhecimento honremos estes sublimes espíritos, uma vez que eles, tão sem inveja, alegram-se por nossa honra e fazem festa por nosso bem. Muito devemos aos anjos pelo muito que se comprazem em ver-nos honrados com a união do Verbo eterno à natureza humana e não à angélica. Que sem inveja se regozijam com que Deus quisesse redimir os homens, não tendo redimido os anjos. E já que ele quis redimir os homens, fê-lo fazendo-se homem, ainda que não anjo. Grande carinho têm os anjos aos filhos de Adão, pois se alegram com que seja maior a honra de nossa natureza, ainda que seja inferior a deles. Grande amor por nós é mostrado quando eles comprazem em que o Rei de todo o criado seja homem e não anjo, e ainda que pareça que se deva o reino de tudo a um serafim antes que a um homem, alegram-se os anjos com que se concedesse isto a um homem e não a um serafim. Quem não admira a bondade de Jonatas, a quem, sendo o primogênito do rei, era devido o reino de Israel, e que apesar disso, sem qualquer inveja, se regozijava grandemente com que se desse a coroa a Davi e não a ele? E este gozo lhe nascia do grande amor que ele tinha a Davi. Por este exemplo, podemos supor o grande amor que os anjos nos têm, particularmente seu príncipe São Miguel, pois se alegra com que o reino do céu e da terra e a união hipostática sejam tidas por um homem, não por ele, que é o príncipe dos anjos. Antes que chegasse o tempo de o Verbo divino encarnar-se, não havia depois de Deus, nem na terra, nem no céu, pessoa nem criatura maior que o arcanjo São Miguel. Ele era superior aos anjos, aos homens e aos demônios. Ele mandava nos anjos como bom príncipe a bons súditos, aos demônios como vitorioso imperador, aos maus escravos, aos homens como piedoso patrono que os presidia e os governava com singular providência, sendo superior a tudo o criado, sem qualquer exceção. E sabendo Miguel que, uma vez encarnado, Cristo teria o reino de tudo, e então um homem e uma mulher lhe seriam superiores, deixando ele de ser a maior das criaturas. Apesar disso, ele desejava sumamente a vinda de Cristo, e não via a hora de ver-se rendido e humilhado a seus pés e aos de sua Santíssima Mãe, e o mesmo desejavam os demais anjos. Pois como será justo que agradeçamos a estes esta fineza, amor e alegria por nosso bem? Justo será que lhes correspondamos com amor e singulares amostras de agradecimento, honrando muito seu príncipe. A isto se acrescenta que não só devemos aos anjos este amoroso afeto e carinho que eles nos têm, senão infinitas boas obras que nos fazem. Pois desde o menor até o maior, empregam-se em fazer-nos o bem. Pelo que disse Santo Euquério, que ainda os próprios serafins são enviados a diversos ministérios para o nosso bem. São Gabriel, serafim, é segundo São Bernardo e outros padres, e foi muitas vezes enviado por Deus, nosso Senhor, para a nossa utilidade, e ele solicitou diligentissimamente a salvação do gênero humano. Da mesma forma, São Rafael é um dos maiores príncipes entre os anjos e veio servir um filho de família em ofícios bem distintos de sua grande alteza e dignidade. Os demais espíritos celestiais, principados e arcanjos, todos se empregam em fazer-nos o bem. Pois então, que não fazem por nós os anjos da guarda, que, estando gloriosos, não deixam de ser nossos aios, andando a nosso lado a vida inteira, defendendo-nos de perigos, endereçando-nos pelo caminho do céu,
ensinando-nos o melhor e fazendo-nos contínuos benefícios? Todo este agradecimento merece e pede grande correspondência, que não nos deixará de ser muito útil e proveitosa, pois os Espíritos Celestiais se darão por mais empenhados em fazer-nos o bem, e Deus nosso Senhor também se dá por muito obrigado com os que são devotos dos anjos. Bem experimentou isso o rei Leão da Armênia, o qual teve cordial devoção por estes espíritos bem-aventurados, sobretudo pelos príncipes de suas cidades e reino, de sua pessoa e comunidades, aos quais ele instruiu nos serviços que em honra aos anjos deviam fazer, em agradecimento dos muitos bens que por suas mãos recebiam. Ordenou que os primogênitos dos reis, seus descendentes, tomassem todos nome de anjo. Sempre que ia ter conselho ou fazer alguma coisa específica que tocasse ao Estado e bem da República, recolhia-se primeiro em seu oratório, tratava o negócio com o santo anjo que lhe era dado por guarda, pedia-lhe luz para conhecer o melhor e fazê-lo persuadir, para a maior glória de nosso Senhor e bem de seu reino, e fazia-lhe, depois de Deus e da Santíssima Virgem, especial honra e reverência. Nem se contentou em servir aos santos anjos. As mercês que estes lhe faziam, ele lhas fez, e muito honrou um homem simples e de humilde estado, que lhe aconselhou a devoção de honrar e valer-se do favor dos anjos, e o persuadiu disso. Por este caminho, o rei chegou a ter tanta familiaridade com seu arcanjo, que este lhe fazia presença interior em suas orações. Iluminava seu entendimento no conhecimento das coisas do céu e governo de seus vassalos, e presenteava sua alma com particulares consolos celestiais. Fê-lo, além disto, tão ditoso e bem afortunado em suas coisas, tão avantajado em sabedoria e fama aos reis passados, que além de muitas terras que acrescentou a seu império, todos os reis, mesmo infiéis, faziam-lhe particulares serviços e tinham sua pessoa em grande estima e veneração. Este rei teve uma revelação e profetizou aos seus que, enquanto conservassem a devoção aos anjos, especialmente ao príncipe do império, e lhe fizessem a honra e reverência que ele lhes havia ordenado, o império se conservaria em bom estado com Deus e com os homens, e, esquecendo-se dela, cairia como sucedeu. Para se ter devoção ordenada aos santos anjos, convém que, além da estima e veneração em geral que temos de ter a todos os espíritos angélicos, a tenhamos em particular com alguns na medida em que possamos. E assim, devemos muito particularmente ser devotíssimos dos nossos anjos da guarda, pois eles são os que mais imediatamente e inseparavelmente nos assistem, fazendo-nos 1000 boas obras. Escreve Ambrósio de Morales que quando o rei Totila, herege ariano, perseguiu os católicos na Itália, passou pela Espanha São Laureano, que, colocado na cátedra arcebispal de Sevilha, fazia cruel guerra aos arianos. Estes, levados não menos por sua impiedade do que pela vontade de Totila, determinaram tirar-lhe a vida, mas não puderam executar sua suja intenção, porque seu anjo o avisou em sonhos daquele perigo, e ele logo se meteu no mar, alentado e seguro com tal companhia. O santo restituiu pelo caminho a visão a um cego, que ao abrir os olhos viu um mancebo belíssimo, de formidável aspecto corporal e mais que humano semblante, ao lado de seu benfeitor. E admirado de tão extraordinária beleza, rogou-lhe que dissesse quem era. E ele lhe respondeu que era o anjo disposto pelo Senhor para a guarda do santo, o qual em todos os seus caminhos o regia e acompanhava. Grande obrigação é esta e digna de agradecimento. Do rei Timo da Irlanda, Beda conta em sua história que ele tinha grande devoção aos anjos, especialmente ao que o guardava. Porém era livre e decomposto em seus costumes, e por conta disto passou a odiar os seus, vivia com eles em grande discórdia, porque iam de encontro às suas liberdades. Não faltava, como sucede, um adulador, que com vãs razões o fazia irritar-se contra seus cavaleiros.
Dizia-lhe que bastava ser rei para que todos o obedecessem e tivessem por lei sua vontade. Se porventura não quisessem satisfazê-la, que ele os mandasse vir a fazê-lo à força, pois isto era ser rei de fato, e o restante era só ter este nome e não o ser. Conselhos muito próprios de vassalos interessados, homens sem caudal nem valor, que nem sabem nem podem aumentar suas coisas, senão às custas dos outros. O rei tomou este conselho e tentou vingar-se de seus súditos, sem considerar que não podia fazer-lhe dano sem recebê-lo. Porque são estes pensamentos de casta de víboras que matam quem os concebe, e quando o príncipe faz estrago entre os seus mais, isso se volta contra si. Não foram tão ocultos desígnios que não chegassem ao conhecimento de seus vassalos, os quais trataram de tomar armas e rebelar-se. Encontrou-se o rei reprimido e confuso, recorreu ao socorro do céu, pediu favor a Deus e intercessão aos anjos. Estando um dia nesta oração dentro de sua capela, o rei adormeceu e viu em espírito o príncipe de sua guarda, que com alegre semblante o animou e deu boas esperanças, falando desta forma: Não desmaieis, pois pela devoção que sempre tiveste comigo e com os demais anjos, apresentamos juntos ao Senhor tuas lágrimas e orações, e suplicando-lhe que usasse de misericórdia para contigo. Ele nola concedeu. Tu aprende com teus próprios erros e do dano que, com tuas loucuras, te buscaste, tira remédio para agir sempre com a razão e governa-te não por desejos impulsivos, senão por leis. Mantém os teus em justiça e conservarás teu império e aumentarás a coroa. Pensa assim, que o Senhor universal de todos os reinos reparte a posse deles aos príncipes da terra, para que os tenham em guarda e os governem, não como senhores a escravos, senão como pais a filhos. Aquele que com lisonjas te fazia antes tirano que rei, e com seus maus conselhos servia mais a seu interesse que a tua honra, a proveito próprio que ao bem da república, não escapará sem castigo. Pagará com a cabeça o mal que tentou fazer aos membros deste reino, e com sua morte ficarão satisfeitos teus vassalos e tu, reconciliado com eles. Em sinal disto, quando despertares do sono, ver-te-ás irritado contra ele e tomará a vingança de seus exageros. O rei voltou a si, sentiu-se alentado a desejar o bem de seu povo e, com o coração alterado contra o perturbador da paz, declarou então a mercê que de nosso Senhor havia recebido por intercessão e assistência do santo anjo. Mandou cortar a cabeça do perverso conselheiro e, reconciliado com seus vassalos, fizeram todos ali, por diante, perpétua honra e reverência aos anjos, como a defensores do império, autores de seu sossego e conservadores da justiça. Bem declarou isto o caso que Novaciano escreveu em sua História Grega, e é contado por Frei Francisco Ximenes, com estas palavras: Como o rei Soformes, da Armênia, fosse remisso no governo de seu reino, por causa do qual estava toda a sua corte, cheia de maus ministros e oficiais ladrões do povo, em tal grau que, para adquirir dinheiro, eram encontradas infinitas ocasiões diariamente contra os mercadores e tratantes, e contra os eclesiásticos e gente plebeia, de tal maneira que já seus vassalos não queriam admitir isto, levantando-se contra aqueles de quem recebiam tais opressões. Na vigília da 50ª, o anjo do Senhor apareceu a Sinforosa, mãe do rei, grande devota dos anjos, e disse-lhe: Hoje é chegado o tempo em que hão de ter fim os males deste povo, pelo que amanhã aparta-te tu e teu filho da praça desta cidade, onde se fará justiça contra aqueles malfeitores, a fim de que não vejas o castigo de Deus, que será aqui executado, nem te espantes com ele. No dia seguinte, pela manhã, estando juntos com grande regozijo na praça da cidade, de repente se ouviu um grande trovão, depois do qual desceu um raio do céu,
que os matou a todos. Sucedido isto, tornou o anjo a falar à rainha: pior castigo que todos aqueles merece teu filho, porque ele os deixava fazer todo o mal que podiam. E tem tu, por certo, que a malícia do ministro procede do descuido do Senhor, que não deve dar o ofício sem que primeiro examine aquele a quem se o dá. E se vê que ele procede mal, está obrigado a removê-lo do cargo. Teu filho, porém, é perdoado por amor a ti, e pela devoção que tens por nós, rogamos por ti e por teu filho. Dize-lhe, porém, que doravante vigie quem ele governa e de quem toma conselho, e a que homens confia o governo de seu reino, pois que, se não se guardar, cairá na cólera de Deus com todos os seus ministros. Sabe, filha, que dos pecados que se cometem no mundo, os mais aborrecíveis diante de Deus são reger mal, destruir e maltratar suas ovelhas, pelas quais ele enviou seu querido Filho ao mundo, para que as redimisse com seu preciosíssimo sangue, pelo grande amor que tem a elas. Entende também que os mais terríveis e fortes castigos que o Senhor faz são contra aqueles que fazem o mal aos inocentes. Por este pecado se condenam diariamente inumeráveis homens. E olha que Filo, aquele tão afamado fiscal de tua casa e corte, hoje está morto, o qual parecia exteriormente tão bom. Apesar disso, foi lançado às profundezas do inferno, porque não castigava, nem repreendia, nem expulsava de sua fiscalização outros maus fiscais inferiores, dos quais ele era a cabeça, e que ele queria com prazer em suas maldades. E Deus fará o mesmo com aqueles que fazem o mal que fez hoje com aquele que somente os consentia e não proibia, podendo-o fazer. Com isto o anjo desapareceu, e a Santa Senhora fez todos os ministros e oficiais de seu reino serem expulsos, com o que alcançaram grande glória, prosperidade e misericórdia de Deus. E antes de sua morte, ela disse a seu filho o que o anjo lhe havia revelado. Dos anjos custódios das cidades, devemos ser muito devotos, e convém também que tenhamos muita confiança no anjo príncipe do reino, como a teve Coniba, rainha de Lacônia, que casou com um rei não grande cordura, sujeito aos vícios que surgem da falta desta. E como por sensatez e honradez, ela se persuadisse de que, depois de Deus, seu marido era sua coroa, determinou suprir as faltas dele com oração e silêncio, pois apesar de que desse a seu marido salutares e necessários conselhos, muito mais o encomendava a Deus e aos anjos, sobretudo ao príncipe de seu reino, suplicando-lhe que rogasse ao Senhor pela melhora da pessoa real, pelo bom governo do reino e pela salvação de sua alma. E para que suas orações fossem mais agradáveis aos anjos, ela abriu mãos de galas e vaidades e tratou a sua pessoa simples e honestamente. Nunca revelou falta alguma do rei, antes procurava cobrir as que apareciam. Ela encontrava-se, então, sem filhos. Tudo fiou aos anjos, que, saindo da fiança, alcançaram-lhe de Deus tudo quanto ela desejava. Porque, estando em oração um dia, antes da festa em que se celebram os anjos, o príncipe de seu reino lhe apareceu e disse-lhe assim: Amada filha, pelas muitas boas obras que em serviço de Deus tu fizeste, e pela devoção que comigo e os demais anjos tiveste, o Senhor ouviu nossos rogos e teus desejos. Em fé disto serás este ano mãe de um filho, que sucederá seu pai no reino, e ele será o melhor rei que esta terra jamais teve. Além disto, o Senhor colocará sensatez maior no rei teu marido, e finalmente, a partir de hoje, dentro de 20 anos, passareis ambos desta vida ao reino do céu, repletos de dias e de méritos, acompanhados de muitos espíritos celestiais. Tudo sucedeu como o anjo havia dito, e em reconhecimento de tão sublime mercê, o príncipe herdeiro estabeleceu em todo o seu reino uma festa ao anjo príncipe de sua guarda.
Também é caso muito particular e digno de memória o que na história teutônica se conta haver sucedido ao rei Oliber, rei da Hungria, o qual tratava de representar batalha aos bárbaros, tão confiante em suas forças que lhe parecia ter por sua a vitória. Estando nesta ocasião presente um santo bispo, que sem dúvida, inspirado pelo céu, temeroso dos sucessos da guerra e mal seguro da demasiada satisfação e confiança do rei, persuadiu-o com suavidade e respeito de que, antes de entrar na batalha, se humilhasse deveras ante a majestade de Deus e chamasse de coração em seu favor o anjo príncipe de seu reino. O rei executou potencialmente o conselho, desfez o círculo de sua vaidade e, reconhecido e humilde, armou-se de contínua oração, acompanhando-o de esmolas e jejuns, suplicando a Nosso Senhor e ao santo anjo patrono de seu povo, pelo bom acerto de seus objetivos. O Senhor respondeu aos seus rogos depois de 3 dias. Estando o rei em fervorosa oração, apareceu-lhe o anjo tutor de seu estado e disse-lhe: Sou um dos espíritos celestiais, a quem o Senhor encomendou a guarda e defesa de tuas províncias, e ainda que por tua presunção e soberba desmerecias esta mercê, o Senhor, inclinado à tua penitência e lágrimas, mandou-me vir declarar-te sua vontade e o que deves fazer para o bem de tua pessoa e de teus vassalos. Aviso-te, pois, que nem saias em campo, nem movas guerra contra os tártaros, porque estando como está a sua parte, a justiça, por ela também estará a favor de Deus, que, como igualmente reparte os bons e maus, à luz do sol, a todos faz justiça sem distinção. Quando esta razão não te condenava a perder a vitória, tua presunção e desvanecimento serviam bastante para fazer-te o estado de miséria que te ameaçava de tão perto. Deixaste de lado o que devias, primeiro, ter feito como cristão. Não te valesse do socorro da poderosa mão de Deus, por quem se dispensam os direitos de todos os reinos. Fiavas os duvidosos sucessos da guerra apenas em teu poder. Esqueceste-te inteiramente dos benefícios que de mim recebeste e recebes diariamente no governo de tua pessoa e estado, na instrução de tua república, na conservação e aumento de teu império. Se tuas insensatezes te seguem, a verdade te condena, e a justiça está em favor dos contrários, e tua ingratidão desobriga-me a favorecer-te. Por isso, cessa a tua insistência e coloca perpétuo silêncio nesta guerra, na qual serás vencido se a tentares empreender, pois o anjo príncipe dos tártaros pediu justiça divina, e por ela estamos de acordo em sair contra ti em defesa deles em nossas companhias. O rei voltou a si, com o aviso do santo anjo, deu graças a Nosso Senhor por tão singular benefício que lhe tinha feito em iluminar suas trevas e reduzi-lo ao caminho de sua salvação e segurança de seus reinos. Estabeleceu pazes com o imperador dos tártaros, para a memória perpétua do anjo da guarda do império, por cuja mão este havia recebido tanto bem. O rei mandou também que por tudo isso se fizessem solenes festas anuais, e pôs uma imagem do anjo sobre sua coroa real, em reconhecimento de que, por mercê sua, a possuía. Introduziu-se também, nesta ocasião, um louvável costume nos conselhos do rei da Hungria, digno verdadeiramente de guardar-se em todas as repúblicas e comunidades do mundo, e foi que invocavam de joelhos, a favor de Nosso Senhor e do anjo príncipe daquele reino e de toda a sua companhia, antes de tratar de qualquer negócio, para alcançar por sua intercessão e instrução acerto e bom termo de seus acordos. Com os poucos anjos cujo nome conhecemos, é inexcusável a devoção a eles, pois não são mais que 2, além de São Miguel, e mais ainda, sendo eles tão grandes príncipes e tão poderosos com o Senhor para alcançar no seu favor. São Sofrônio chama São Gabriel administrador de todos os bens
e principal procurador e dador da verdadeira alegria. Ele é o anjo mais celebrado na Sagrada Escritura depois de São Miguel, e de quem depois deste fazem o segundo, pelo que Andrés Hierossolimitano chama-o um dos primeiros, e Esíquio, de príncipe dos anjos, e São Gregório, sumo de todos. Nosso salmerão diz que ele é o primeiro depois de São Miguel, pelo que disse Pantaleão. Por estes dois espíritos, Miguel e Gabriel, descem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito que o Deus Onipotente envia do céu à terra. Estes dois são grandes tochas da divindade, que é princípio de toda a luz. São luminares de todo o orbe, os quais nunca se põem. O mesmo autor, em outra homilia, falando de São Miguel, diz: aquele grande capitão do exército de Deus é muito liberal e dadivoso, juntamente com seu coarcanjo diviníssimo Gabriel. Por essa excelência deste santo anjo, quando Jesus Cristo veio unir as 4 partes do corpo de São Pafúncio mártir, o qual se tinha dividido, fê-lo trazendo São Miguel ao lado direito e no esquerdo São Gabriel. Na cruz que o Senhor mandou São Procópio trabalhar, apareceram milagrosamente 3 imagens, com a escritura hebraica do nome de Cristo, Emanuel, e nos 2 lados o de São Miguel e São Gabriel, o que é grande argumento de sua grande excelência. A devoção a este tão grande espírito, Gabriel, foi muito favorecida por Deus em algumas pessoas. Huberto Salônico, tesoureiro do rei da Polônia, ainda que codicioso e avarento, não era menos inteligente e manhoso em tratos de fortuna. Valia-se do ofício não para satisfazer as suas obrigações, senão a sua cobiça. Era cruel em cobrar dos devedores e mesmo para pagar aos pobres sem misericórdia. Para pagar seus juros, os ricos davam-lhe tantos por cento a mais, não de graça, mas à força, apenas para redimir o tempo e sua vexação. Os pobres eram enganados de um prazo a outro, sem que nenhum se cumprisse, e gastos e sem caudal para seguir a corte. Desesperavam da cobrança e voltavam a seus lugares, tendo por melhor perder a dívida que fazer outras novamente. Se o rei fazia mercês aos seus, esse tesoureiro as encurtava com tantas demoras que, para ganhar tempo e fruir delas, preferiam os beneficiados perder parte delas. Com estas e outras manhas tão danosas, ele juntou grandes riquezas. Ele teve uma boa propriedade, que foi uma particularíssima devoção ao arcanjo São Gabriel e a todos os seus companheiros, e por honra e serviço deles fez muitas e muito acentuadas obras em sua vida. Chegou sua morte. Ele encontrava-se com sua família e alguns amigos, quando subitamente se ouve tão grande rumor e estrondo no aposento, que, cheios de assombro, os circunstantes desampararam o posto e deixaram o moribundo sozinho. Pouco depois, já sossegado o alvoroço, o doente chamou sua mulher e filhos e disse-lhes: o juízo de Deus Todo-Poderoso pairava sobre mim, tendo sido condenado à morte eterna pelas maldades que cometi em razão de meu ofício. Recorreram os demônios para encerrar minha alma e levá-la ao inferno, e o teriam feito se o príncipe São Miguel e o meu anjo da guarda, com outro grande número de espíritos celestiais, a quem serviam o rei com especialíssima devoção, enquanto pude em toda a minha vida, não me tivessem livrado de suas mãos e me alcançado de Deus espaço de penitência por outros dias, até colocar-me em caminho de salvação. Foi-me avisado, pelo primeiro, que eu satisfaça as pessoas que sou em cargo, e assim quero e mando que se façam 2 partes de minha fortuna, e que com a primeira se satisfaça a sua majestade, porque a tenho usurpada de suas rendas reais, e com a segunda metade haja repartição às pessoas que mencionarei, porque a obtive deles por meios ilícitos, e do resto quero que se satisfaçam os agravos, danos e interesses de que sou devedor a muitos,
por ter-os traído largamente e detido os pagamentos do que justamente lhes era devido. A vós, meus filhos, nada vos toca desta fortuna. Contentai-vos com o que vos cabe de vossa mãe, e aprendei a lição de vosso pai. Fugi de semelhantes. Fujais de semelhantes ofícios. Não vos deixeis levar pela cobiça ao dinheiro, pois ela abre os olhos do demônio para que feche os vossos. Da fortuna alheia, não só as mãos, como também os olhos, são donos do coração, e ele quer o que eles aprovam. 50 anos servi ao rei, e de todos eles não me resta um só dinheiro que seja meu. E se os anjos não me tivessem ajudado, eu teria sido condenado ao inferno. Benditos sejam tão fiéis amigos que a tal tempo me socorreram. Deixo-vos a devoção a eles por testamento. Esta, filhos meus, seja a vossa herança. Velai-a, guardai-a, e sereis com ela mais ricos e bem-tidos que com toda a fortuna do mundo. Ajudai-me a dar graças a Deus, que tão especiais veladores deu-me para este momento decisivo, onde, faltando-me outras boas obras, e sobrando-me tantas más, eles quiseram piedosa e valorosamente velar-me. Isso disse Huberto Salônio a seus filhos. O que mais queria dizer ele, deixou subentendido com suas lágrimas. Pediu com elas os sacramentos, e tendo chorado por 8 dias amargamente seus pecados, e satisfeito com sua fortuna as pessoas agraviadas por ele, teve bom termo de sua vida, e subiu em companhia dos anjos, dos quais era devoto, a gozar a vida eterna. É igualmente São Rafael, um dos maiores anjos do céu, e segundo muitos intérpretes, um dos 3 anjos que aparecem a Abraão, os quais eles dizem que foram São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Pois pelo ofício tão humilde que este grande espírito fez com Tobias, e a singular proteção com que velou por suas coisas todo o gênero humano, deveria estar-lhe muito agradecido, e também muito confiante em seu patrocínio, que foi experimentado por outras pessoas além dos 2 Tobias. O bispo Equilino escreve este caso notável. Certo homem devoto de São Rafael se encomendou a este santo anjo para que o amparasse em sua peregrinação feita a Santiago de Galícia. Sucedeu que, tendo perdido o caminho, ele deparou-se em um bosque com salteadores, aos quais vinham em sua busca. Para livrar-se deles, este homem apressava-se muito. Encontrou-se então com um mancebo, que lhe perguntou a causa de sua pressa, ao que ele lhe a disse. E como lhe mostrasse os salteadores com muito pesar e medo, o santo anjo o sossegou e assegurou que não tinha por que temer, porque ele o colocaria em lugar seguro, no caminho certo de sua viagem. Encontrando-se depois com o rio Caudoso, e como o peregrino se via já capturado pelos ladrões, porque não havia modo de passar para outra parte, afligiu-se muito mais, julgando que seu companheiro o havia enganado. Apesar disso, encomendou-se a São Rafael, o qual tinha presente, embora não o soubesse, e imediatamente se viu na outra parte do rio, com o que seu companheiro desapareceu de repente, depois de tê-lo feito atravessar em segurança a ribeira, ficando os ladrões admirados com o caso e o homem agradecido pelo sucesso. Quando ele na volta passou pelo mesmo lugar, temeu que tornasse a encontrar salteadores, e pondo-se a descansar, adormeceu. Apareceu-lhe então em sonhos aquele mesmo personagem companheiro que o fez passar para outra parte do rio, e falou-lhe que era o anjo São Rafael, a quem ele se tinha encomendado, e que o tinha aguardado no caminho, prometendo-lhe que o levaria bem à sua casa. Despertou com isto o homem, vendo-se já em sua terra, à vista da cidade aonde ia e onde morava. Semelhantes ofícios merecem agradecimento, e nós devemos, a seus autores, toda a correspondência, e tão singular benevolência e correspondência a esta. É nossa obrigação mostrar-nos reconhecidos a tão grandes benfeitores, em venerar pelo menos sua cabeça, seu príncipe e governador São Miguel,
e mais ainda, sendo ele aquele por cuja ordem todos os seus anjos inferiores nos fazem o bem, e quem se avantaja a todos em caridade e em benevolência com o gênero humano, das quais ele dá ilustres exemplos a todas as 3 hierarquias de anjos. Capítulo 28. Antigas orações ao arcanjo São Miguel e aos anjos. Alcuino, que em tempos antigos foi doutor de grande nome em teologia e muito devoto de São Miguel, escreveu que, por particular revelação, Nosso Senhor manifestou que era muito agradável ao santo arcanjo esta comemoração, a seguinte antífona: Príncipe gloriosíssimo São Miguel, capitão e caudilho dos exércitos celestiais, recebedor das almas, debelador dos malignos espíritos, cidadão do Senhor e governador depois de Jesus Cristo da Igreja de Deus e de grande excelência e virtude, livra a todos os que te chamamos de toda a adversidade e faz-nos aproveitar no serviço de Deus por teu precioso ofício e digníssima intercessão. Roga por nós, Beatíssimo São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos das promessas de Deus. Oração. Todo-Poderoso e sempre-eterno Deus, que por tua grande clemência para a salvação humana, deputaste o glorioso São Miguel Arcanjo, maravilhosamente por príncipe de tua Igreja, concede-nos que por sua ajuda, salutar, mereçamos aqui ser defendidos de todos os inimigos e na hora de nossa morte libertos e salvos. Sejamos apresentados à vossa divina e soberana majestade, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O mesmo doutor, para invocação dos santos anjos, fez esta comemoração. Gloriosíssimos cidadãos do paraíso, do eterno e verdadeiro Deus, espelhos muito limpos e sublimes custódios nossos, pela suma clemência do Altíssimo, não olheis nossas ingratidões, contínua irreverência e suma negligência, senão dignai-vos de perdoar-nos e assistir-nos sempre, para que com vossa ajuda mereçamos alcançar um bom fim. Oração. Pai de todas as criaturas e Deus meu Criador, que quiseste governar a vida e obras dos homens pela custódia dos santos anjos, concede-nos misericordiosamente que já que nos deste por companheiros os espíritos de tão digna natureza, por meio deles vos sirvamos fielmente e que a eles nos aproximemos com reverência e finalmente com eles, servindo-vos, glorifiquemo-vos e gozemos eternamente na celestial Jerusalém e vida gloriosa. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O mesmo Alcuino confirmou o muito que o Senhor se agrada com a referida oração a seu privado São Miguel, com os muitos favores que por ela ele fez, porque um bispo da Sicília, chamado Clorônia, dizia diariamente tal oração de joelhos e jejuava a quaresma de São Miguel todos os anos. E em sua véspera, o santo arcanjo apareceu-lhe, dizendo-lhe que, por terem sido muito aceitas sua devoção e aquela oração, ele rogou por ele a Nosso Senhor, o qual lhe tinha outorgado que lhe concederia tudo quanto lhe pedisse. O bom bispo pediu-lhe 3 coisas. A primeira, que seus pais saíssem das penas do purgatório. A segunda, que São Miguel o assistisse na hora da morte e o defendesse do inimigo comum, para que assim tivesse feliz morte na graça de Nosso Senhor. E a terceira, que lhe fosse dado a entender a grandeza do mistério da encarnação do Filho de Deus, mistério do qual ele era muito devoto, para que soubesse agradecer por ele. Tudo isso o santo arcanjo lhe concedeu em nome de Deus, e o bispo viu seus pais irem para o céu, e esses lhe deram graças. O segundo pedido também foi cumprido, a seu tempo, pelo seráfico arcanjo, estando este presente na morte de seu devoto, e o mistério da encarnação foi-lhe declarado por muitas luzes que lhe foram dadas. Outro devoto monge, chamado Donidacto, padecia grandes temores dos demônios e medo da morte, com tão profunda melancolia que nunca se alegrava. Ele tomou por devoção rezar a referida oração a São Miguel, e ao cabo de algum tempo de perseverança na oração, esse sublime espírito apareceu-lhe e repreendeu-o por seus temores, esclareceu-o sobre tudo o que passa na hora da morte e depois da saída da alma do corpo,
e o muito que os santos anjos ajudam as almas com o que o deixou consolado, prometendo-lhe que na hora de sua morte o viria ajudar juntamente com outros santos anjos. Um cavaleiro chamado Altífero, na corte do imperador de Constantinopla, era muito devoto do santo arcanjo e fazia-lhe oração ordinariamente. Caiu em tanta desgraça do imperador que duvidava de sua vida. Invocou o seu santo patrono Miguel neste perigo, o qual lhe apareceu e disse-lhe: Não venho visitar-te porque tu o mereças, senão pelas orações de alguns devotos meus que são bons e rogaram-me por ti, visto que tu és digno disto por tua grande ingratidão. O Senhor, por minha intercessão, deu-te muitas riquezas com as quais pudesses viver, servindo-lhe com muita quietude e segurança de tua alma. Porém tu, não te contentando com nada, nem se fartando com os bens perecíveis desta vida, te embaraçaste em tantas ocupações da corte e negócios da terra, que deixas de lado tua salvação e te fazes pior todo dia. Prometes a quem quer que recorra a ti montes de ouro, encarregando-te de seus negócios, e depois descuida deles e enganas a todos, dando-te tu a regalos e prazeres, e por isso Deus te castigou da mesma forma que pecaste, pois assim como ajudavas os outros falsamente, enchendo-lhes a cabeça de vento, assim também não encontras quem com verdade te ajude e fale por ti ao imperador, pelo que terás contra ti hoje sentença de morte, e morrerias ajustiçado, se não fosse porque Bonifácio, monge, a pedido de tua mulher, tenha rezado missa por ti a Santíssima Trindade, e pelos méritos dele, porque é homem santo, eu pedi por ti a Santíssima Trindade, e ela concedeu-me que, quando o imperador descansar após o almoço, lhe ordene que revogue a sentença. Por isso, o que hás de fazer é dispor de outra forma a tua vida e sair do labirinto infernal em que te encontras. Não importa que tenhas muitos filhos, porque mais importa a ti tua alma. Reparte a teus filhos as 2 partes de tua fortuna, e a terceira, que reservares para ti, emprega em esmolas e santas obras, conforme te ordene Bonifácio. Vive de tal maneira que alcance o céu, visto que conseguiste tão grande misericórdia do Senhor por minha intercessão. Tão grandes favores como estes, em ordem à salvação eterna, faça Miguel a seus devotos, e é justo que nos mostremos selo e não desprezemos o uso desta oração, a qual também encomenda muito o patriarca de Jerusalém em seu livro de Natura Angélica.